país, nos 55.570 municípios, irá ocorrer o processo de votação para eleger vereadores e prefeitos. Na cidade do Rio, são 1.758 candidatos para concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores. Dos 51 parlamentares em exercício, todos irão concorrer à reeleição, exceto o parlamentar Paulo Messina, candidato pela primeira vez à prefeitura da cidade. Outros 14 candidatos, desses 6 são mulheres, também estão no páreo para a vaga no Executivo. De acordo com as mudanças na legislação eleitoral, as coligações de partidos para o Legislativo não serão mais permitidas, o que possibilitava que partidos menores e com pouca expressão política elegessem candidatos, muitas vezes pouco conhecidos do eleitorado. Agora a chapa é puro sangue, como se costuma falar no jargão político, tornando assim o processo mais transparente para o eleitor. Mas quem se aventurar a concorrer a uma vaga tanto no Executivo quanto no Legislativo vai ter que se adaptar ao novo normal imposto pela pandemia do coronavírus. As tradicionais caminhadas em feiras livres, centros comerciais e bairro afora, conhecidas como corpo a corpo com direito à distribuição de panfletos e santinhos, apresentando o candidato, ficam prejudicadas em tempos de coronavírus devido ao alto risco de contaminação. O negócio é se aventurar a um território já bastante utilizado por alguns e ainda pouco explorado por outros, como as redes sociais. A rede social é uma tendência mundial que não tem para onde escapar mais, né? Acho que é uma forte tendência agora, até mesmo de você conhecer melhor o candidato. Então, essa é a tendência do futuro, né? Que o futuro é hoje e a gente precisa cada vez mais investir nela e acompanhar, claro, sempre levando em consideração a origem da notícia, né? Que é fundamental para ter um sucesso no futuro. Redes sociais e internet, né? Pesquisando cada um dos candidatos, porque eu acho que não dá mais para acreditar em tudo que a gente recebe pelo celular. É importante você investigar mesmo, saber o que o candidato fez, se ele tem alguma coisa na justiça pendente, acho que é por aí. Eu acho que é muito importante que, além da rede social, a gente busque fontes seguras de informação, porque muitas vezes nas redes sociais a gente tem notícias replicadas e que vale a pena conferir. Mas, segundo o cientista político, não só as mudanças na regra do jogo eleitoral vão definir essa eleição. Outros fatores também serão determinantes para decidir o resultado. Eu diria que há 3 grandes diferenças, 3 grandes mudanças gerais que vão influenciar nessa eleição. A primeira é, sem dúvida, a que você menciona, uma mudança eleitoral, né? Uma mudança no sistema eleitoral, propriamente dito, que é a questão do fim das coligações. Essa vai ser a primeira eleição sem a possibilidade de partidos se coligarem na eleição proporcional, só poderá haver coligações na eleição majoritária, ou seja, os partidos só podem se coligar, né, na chapa para prefeito, né? Pode ter partidos juntos para eleger o prefeito, mas os partidos não podem estar juntos para eleger o vereador. Isso é uma mudança importante porque a consequência dela é aumentar o número de candidatos que haverá disputando a eleição. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, cada partido pode lançar aproximadamente 70 candidatos, né? Com a coligação, antes os partidos menores eles concentravam todos em apenas um único candidato e contavam com os votos de outros partidos. Agora não. Agora os partidos precisam contar com os votos da própria chapa. Então eles fazem o possível para atingir esse número máximo de 70 candidatos a vereador. Esse é o número no Rio, cada cidade tem um número próprio. Então aumentou a quantidade de candidatos a vereador e a prefeito também, porque quando você lança o candidato a prefeito, aumenta o seu voto dos seus vereadores, aumenta o voto de legenda. Então, isso tudo é um diferencial proporcionado pela mudança do sistema eleitoral. Só que tem outras 2 mudanças muito importantes, que não são exatamente mudanças, mas um contexto diferente que altera o cenário em relação à eleição passada. Por conta da pandemia, a internet será utilizada mais do que em nenhum outro momento da história. Cada eleição que passa, a internet vai ser mais importante. Só que nessa eleição em particular, a pandemia acelerou esse processo. Como os candidatos não poderão colocar muitos cabos eleitorais, ou se colocarem será considerado antiético, né, no mínimo, pela sociedade,
como isso não é mais possível, a campanha, em geral, vai acontecer pelas redes sociais, pela internet, né? Mais do que nas ruas e nas praças, será nas redes. E há uma segunda consequência dessa pandemia, né? Que é a aproximação, inclusive, do nosso sistema eleitoral brasileiro do sistema eleitoral americano, onde o voto é facultativo, não é obrigatório como aqui. Qual que é uma característica do sistema americano? Os candidatos, o mais importante para os candidatos é convencer os eleitores no dia da eleição a irem votar, né? Porque lá o voto não é obrigatório. Aqui no Brasil essa nunca foi uma preocupação, porque como o voto é obrigatório, todo mundo já vai votar. Acontece, muitos especialistas têm avaliado isso, que por conta da pandemia, nessa eleição em particular no Brasil, muita gente não irá votar, né? Muita gente vai ter medo de ir até a urna, aglomeração, né? Então o quórum vai baixar. A preocupação dos candidatos, e esse é o terceiro diferencial, será em mobilizar os seus eleitores para chegar até a urna, né? Convencer os eleitores de que é importante eles irem votar no dia. Então, eu diria que essas são as três principais mudanças que teremos nessa eleição.